Bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical, abrindo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos ler os versos 1 a 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versos de 1 a 3. Nos diz assim a palavra de Deus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Assim temos lido a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 18, os versos 1 a 3. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia e inscreva a sua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra ele. Quero convidá-lo agora a orar a Deus, confessando os nossos pecados, nos preparando assim para nos aproximar e participar desta escola dominical na presença de Deus. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. A verdade é que sabemos o que é certo, mas amamos o que é errado. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, acompanhar um dos cânticos da mocidade. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Suas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o Seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre-se a cantar, cruzando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Seu poder sem par. Então
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao Pai Celeste então me transportar, o adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quero convidá-lo a orar neste instante, intercedendo pelo mundo com esta pandemia, intercedendo pela igreja e intercedendo pelo nosso país. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país, que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que, assim, o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos dar início hoje ao nosso estudo da carta aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o ensino principal desta carta é de uma vida pura e piedosa na presença de Deus. Aqui, na carta aos Coríntios, como em nenhum outro lugar da Bíblia, nós temos mantida consistentemente a tensão entre doutrina e prática. Ou seja, como é que nós aplicamos
o ensino da palavra de Deus para a nossa vida, o nosso dia a dia. Então vamos fazer algumas considerações e conhecer alguns aspectos da cidade de Corinto e da formação desta igreja. Bem, uma das áreas mais estratégicas de toda a Grécia era o Istmo de Corinto. A ponte estreita de terra, de apenas 6,5 km de largura, era a única ligação com a península Peloponesiana, que ficava ao sul. A cidade de Corinto desenvolveu-se em um planalto no final desse istmo. E a própria cidade ficava ao pé do Acrocorinto, uma imponente acrópole, a 600 metros de altitude. Devido a esta localização privilegiada, a cidade de Corinto alcançou uma posição de proeminência, de destaque entre as outras, muito cedo na história da Grécia. A cidade rapidamente tornou-se um centro comercial de toda a Grécia. E um porto foi construído e de forma que os navios menores podiam passar e podiam ser arrastados pelo istmo, evitando a perigosa e longa passagem pelo Cabo de Maleia ao sul da península. Portos foram construídos nas laterais do istmo que promoviam o crescimento e o avanço da prosperidade da cidade de Corinto. A cidade foi completamente destruída pelos romanos em 146 a.C., ficando abandonada 100 anos, até que Júlio César ordenou a sua reconstrução no ano 46, sob o governo e a direção romana. Corinto tornou-se a capital de toda a Acaia e ela tornou-se a feira da vaidade do mundo antigo. Foram reiniciados os jogos do Istmo, mantidos desde tempos imemoráveis no Coliseu de Corinto, atraindo atletas do mundo inteiro. Então vejam que esta cidade era bastante importante. Do ponto de vista religioso, havia lá o templo de Afrodite, que ficava situado no topo da Acrópole, e tornou-se renomado ao longo do Império Romano por causa das suas 1000 prostitutas cultuais. Isso foi notório pela imoralidade, e o termo corintiosomai passou a ser usado e popularizado. Significava agir como um coríntio e passou a referir-se ao ato de fornicação. E assim a cidade de Corinto poderia ser descrita com 4 pontos principais. 4 pontos principais. Primeiro, com relação ao seu comércio, por causa dos seus 2 portos principais na lateral do istmo, a cidade atraiu muitos aventureiros, muitos navios mercantes, e a isso pode ser acrescentado a sua ponte terra, pode ser atribuído à sua ponte terra que ligava o norte e o sul da Grécia. Tornou-se muito rica a cidade, muito forte na área comercial. Em termos de educação, Corinto tinha se tornado o padrão para muitos povos e culturas, e a filosofia grega reinava na cidade, e os seus habitantes se orgulhavam da sabedoria que tinham. Quanto aos esportes, os jogos do istmo eram os mais famosos no mundo antigo.
obscurecendo até mesmo as Olimpíadas. E eles aconteciam a cada 2 anos e incluíam corrida de carruagem e todos os jogos convencionais. Com relação à religião, a adoração a Afrodite e o seu culto à fertilidade influenciaram pesadamente o pensamento e a moralidade dos coríntios. Muitos foram levados a crer que o sexo era uma parte normal do culto e os desvios sexuais eram uma alternativa aceitável. E este foi o contexto para esta carta, e foi neste contexto que o próprio Paulo viveu nos anos 50 depois de Cristo. A primeira coisa que eu quero destacar é o ministério de Paulo lá em Corinto. Durante a sua segunda viagem missionária, Paulo foi de Atenas até Corinto, e ele teria permanecido ali durante 1 ano e meio, e a igreja teria sido organizada nesse tempo que Paulo passou por lá. Então nós lemos aí nos versos 1 a 3 de Atos 18 sobre o ministério de Paulo com Áquila e Priscila. Atos 18, 1 a 3 foi o texto que nós lemos na nossa abertura. Então, vindo para Corinto, Paulo encontrou-se com um casal de judeus que havia acabado de chegar de Roma. E não nos é dito se esse casal de judeus era inicialmente crente. E a razão por que Paulo se associou com eles foi que tinham a mesma ocupação, fabricar tendas. Mas aparentemente, Paulo usou esta oportunidade para ganhá-los para o Senhor Jesus. Isso é o cristianismo em ação. Não é apenas tirar a poeira de uma Bíblia no domingo e à noite colocá-la de novo na estante e ter uma vida sem observação dos seus ensinos. O cristianismo de Paulo era um modo de vida, ele era uma testemunha de Cristo no seu trabalho e conduzia os seus colegas de serviço a Jesus Cristo. Então nós temos aí o ministério de Paulo com os judeus. Vejam aí em Atos 18, nos versos 4 e 5, lemos assim: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E o ministério em Corinto, então, teve um começo bastante lento, porque Paulo trabalhava de tempo integral e não podia dedicar-se 100% para estudar a palavra de Deus e para ensinar. Isso mudou quando Silas e Timóteo chegaram à cidade, com o apoio financeiro que lhe levaram para Paulo. Aí ele pôde dedicar-se ao seu ministério. É importante notar que esse apoio financeiro veio da Macedônia, basicamente da igreja de Filipos, que era uma igreja muito pobre, com muitos problemas, mas uma igreja muito alegre e uma igreja com muita disposição para o trabalho. Pois bem, de lá é que veio ajuda para que Paulo deixasse a sua profissão de fazer tendas para dedicar-se ao ministério de tempo integral. E não demorou muito para o problema bater à porta de Paulo, uma oposição séria. Então nós vemos o ministério de Paulo com os gregos. Os versos 6 a 8 diz assim: opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios.
Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Versos 6 a 8. A porta aberta em Corinto foi batida no rosto de Paulo quando a resistência judaica ao evangelho cresceu e se solidificou. Mas não levou muito tempo e outra porta foi aberta, total e literalmente. Paulo se mudou da sinagoga para a porta ao lado, na casa de Tício Justo, um novo convertido. E Paulo nem teve que trocar a placa que anunciava os seus estudos bíblicos, hein? Ele somente colocou uma seta apontando para a porta ao lado, se podemos dizer assim. Isso me faz lembrar da história de um homem que vivia em uma pequena cidade e então uma grande loja de conveniências resolveu abrir uma filial daquela cidade e praticamente essa filial ocupava todo o quarteirão. Eles compraram as propriedades e construíram ali o prédio para a filial. Mas havia um homem que tinha um pequeno armazém naquela quadra e não quis vender a sua propriedade. Mesmo assim, a mega loja construiu o seu prédio e isso anulou o pequeno armazém. O proprietário do armazém, então, pensou consigo mesmo, já sei. Ele mandou fazer uma grande placa e na placa dizia assim, entrada principal. Só isso. E assim ele anulou o efeito do grande prédio que procurava dificultar a sua vida e o seu comércio. Isso foi mais ou menos o que Paulo fez. Os resultados foram tão efetivos que até o líder da sinagoga, o principal da sinagoga, se converteu e levou com ele a família inteira. Ok? Então depois, e prestem atenção nisso, porque é muito importante, nós encontramos aqui a proteção de Deus, a promessa de proteção de Deus, nos versos 9 a 11 de Atos 18. Diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Bem, irmãos, com a hostilidade contra o ministério de Paulo, começou a criar problemas para ele. Eu penso que Paulo poderia ter começado a se intimidar. Afinal de contas, ele sabia bem como era a perseguição severa. Ele tinha sido apedrejado, tinha sido aprisionado por causa da pregação e já havia sofrido muito por causa do evangelho. E foi nesse tempo de necessidade que o Senhor apareceu a ele em uma visão e prometeu protegê-lo enquanto ele permanecesse em Corinto. O cumprimento dessa promessa de proteção é visto logo adiante aí no texto de Atos, nos versos 12 a 17 de Atos 18. Nós temos aí a audição perante Gálio. Gálio era o procônsul da cidade. Ok, então diz-nos assim o texto. Quando, porém, Gálio era procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus,
se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Parênteses aí, só para destacar aqui uma personagem, Sóstenes, quem conduziu essa multidão, levou essa multidão a prender Paulo e a levar perante Galho, o procônsul, para ser julgado, foi Sóstenes. Mas ele não foi bem sucedido e Deus interveio aí, e de tal forma que os gentios daquela multidão se revoltaram contra Sóstenes e aplicaram-lhe uma grande surra. Sóstenes apanhou bastante a lei. E é interessante, quando nós chegamos à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, Sóstenes é mencionado e é dito assim, o irmão Sóstenes. O que significa isso? Significa que, de algum modo, Paulo encontrou-se com Sóstenes, pregou a ele e ele se converteu. Todas as pessoas com quem Paulo encontrava, com quem Paulo tinha algum contato, ele pregava o Evangelho. Bem, a oposição aí judaica contra Paulo chegou então ao ponto mais alto quando os judeus levaram Paulo perante o procônsul romano. Lúcio Június Galio era o seu nome. E essa era uma questão séria. Galio era o procônsul de toda a península grega. E se ele desse o veredicto de culpado, isso só poderia ser mudado pelo imperador romano. E o veredicto de culpa significaria que o evangelho seria proscrito de toda a Grécia. E isso não tinha sido o caso até aquele ponto. O cristianismo não tinha ainda sofrido o ataque de Roma e os crentes ainda não estavam sendo perseguidos pelo Estado. Essa decisão, então, estava nas mãos de Galio. Mas lembre-se de que o Senhor havia prometido proteger Paulo. Então, Galio recusou-se, inclusive, a ouvir as partes envolvidas no caso. E ele considerou que aquilo era uma controvérsia judaica, coisas de palavras, definição de termos, e ele expulsou-os de sua presença. E, por fim, Paulo foi libertado e pôde continuar o seu ministério. Imagine aí a cena. Os judeus estavam reunidos contra Paulo, eles eram conduzidos aí por Sóstenes, o novo principal da sinagoga, porque o líder anterior da sinagoga havia se convertido ao cristianismo. E eles estavam furiosos com Paulo. Eles queriam ver o sangue de Paulo. Mas de repente o jogo mudou. Paulo foi libertado e alguns dos espectadores gentios começaram uma ação antissemítica, tornando a vida de Sóstenes complicada e surrando diante do tribunal. O líder da sinagoga, que queria condenar Paulo, viu a situação invertida contra ele próprio. E ele foi condenado. Agora, essa narrativa nos foi dada por uma razão. Por que isso está escrito aqui? Há uma lição para nós aqui. É que Deus sempre mantém as suas promessas. Lembre-se de que Deus havia prometido a Paulo, no verso 10, que ele o protegeria. E essa promessa foi cumprida no tribunal de Galio, quando a multidão deu a Sóstenes o que ele queria dar a Paulo, uma surra lá. Pois bem, irmãos, não é maravilhoso isso?
ver como Deus promete e Deus cumpre. Deus cumpre todas as suas promessas. Cumpriu na vida de Paulo, cumpre na sua, cumpre na minha, cumpre todas as suas promessas. Bem, você precisa ouvir isso, porque Deus fez algumas promessas a você. Ele prometeu que você nunca sofrerá por sua fé. Mas Ele promete que sempre estará junto para salvá-lo. Deus não prometeu, deixe-me corrigir, que você não sofreria pela sua fé. Mas Ele promete que estará junto de você para salvá-lo, sempre para ampará-lo. E Ele prometeu que sempre lhe dará forças para enfrentar essas oposições. Isso está no capítulo 10, na primeira carta aos Coríntios, no verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Você vai passar por tempos difíceis? Vai. Eles podem não vir de uma única vez, podem não vir logo, mas um dia eles vêm. Vem para todo mundo no decorrer da vida. Contudo, você pode ter a certeza de que quando esse tempo vier, Deus estará no controle de tudo e nada acontecerá sem a sua permissão. Deus estará com você. Ok? Então vamos ver agora o que motivou esta carta, o que ocasionou esta carta, qual a ocasião da carta. Isso nós podemos ver a partir da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, no verso de número 8. Paulo menciona os seus planos para permanecer em Éfeso até a data do Pentecostes. E enquanto esperava em Éfeso, Paulo recebe notícias de Corinto por meio de uma visita. Recebeu uma visita de vários crentes de lá. E parece ter sido pelo menos 2 grupos que visitaram Paulo e informaram da situação de Corinto. Nós temos uma delegação oficial mencionada no verso 17 do capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, onde nós lemos assim: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Bem, irmãos, essa foi uma comitiva oficial. E pelo que Paulo disse, alguns versos antes, é evidente que Estéfanas era um dos membros fundadores da igreja de Corinto. E ele parece ter liderado uma delegação oficial da igreja que levou uma carta a Paulo fazendo perguntas fundamentais que estavam em debate lá na igreja. Veja aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 1. Quanto ao que escrevestes, está vendo? A igreja escreveu uma carta fazendo perguntas a Paulo sobre coisas que estavam sendo debatidas lá na igreja. Então, esta carta da igreja de Corinto a Paulo faz perguntas sobre o divórcio e o novo casamento. Capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Sobre comida sacrificada a ídolos. Capítulos 8 a 10 da primeira carta aos Coríntios. Sobre o uso correto dos dons espirituais. Capítulos 12 a 14 da primeira carta aos Coríntios. E sobre a doutrina da ressurreição. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Você vê o que ocasionou a escrita de Paulo da primeira carta aos Coríntios? Então, uma delegação também não oficial deu informações a Paulo sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto.
Ele diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 11. E outro grupo de pessoas também tinha visitado Paulo. E esse grupo tinha sido enviado por Cloe, possivelmente membro de sua família ou seus servos. E eles informaram problemas que existiam na igreja, que poderiam ter sido omitidos pela delegação oficial. E esses problemas seriam divisão na igreja, verso 11 do capítulo 1, exaltação da filosofia secular, capítulo 3, verso 18, arrogância espiritual, capítulo 4, verso 18, imoralidade na igreja, capítulo 5, verso 1, e crentes levando outros crentes à justiça comum, capítulo 6, verso 1, desordem na ceia do Senhor, capítulo 11, verso 18 até 21, abuso dos dons espirituais, capítulo 12 até o capítulo 14, verso 40, e dúvidas quanto à ressurreição, capítulo 15. Havia muitos problemas, portanto, na igreja. Paulo tinha que tratar disso. Agora, isso faz-me admirar cada vez mais Paulo. Paulo era um missionário e ele abria igrejas. Paulo era um pastor de igreja que edificava e ensinava os seus membros. Quando Paulo não estava presente, então ele era como uma editora e ele produzia documentos e enviava a essas igrejas para corrigir os erros e alinhar essa igreja com a palavra de Deus. Paulo também sozinho era um seminário. Ele carregava pessoas consigo, jovens, ensinava-os e preparava-os para o ministério sagrado, para o pastorado. Este homem não media esforço, vivia para Deus e somente para Deus. Ele escreve então esta carta com respeito a estes problemas e com respeito a essas perguntas, enviando-a com Timóteo, que foi encarregado de assegurar que os seus ensinos seriam colocados em prática. Você pode ver isso no capítulo 4, no verso 17. Agora vamos ver alguma coisa sobre esta carta e a aplicação dessa carta para hoje, para a nossa igreja, para os nossos dias. Não há nenhuma outra carta no Novo Testamento que trate tão diretamente dos problemas da igreja do Brasil do século 21 como essa. Nós, no Brasil, somos o povo composto de pessoas de todas as partes do mundo, como Corinto. Nós nos tornamos conhecidos como uma nação religiosa, como Corinto. E nós temos a reputação de ser uma nação cristã, ainda que toda a nossa religião esteja praguejada de imoralidade, como Corinto. Nossas igrejas estão praguejadas de divisão, como Corinto. E o divórcio está crescendo em proporções epidemiológicas, como em Corinto. Em nossas faculdades e universidades, há uma tendência para glorificar o científico e ridicularizar o que é espiritual, como Corinto. A nossa mídia tende a ridicularizar o que é espiritual. Por isso, o novo ministro da Educação enfrenta tantos debates e tantas oposições hoje, por causa de sua posição e por causa de sua fé. Ok. O papel de homens e mulheres na igreja tem sido desafiado em nossos dias. E, por fim, as questões de uso e abuso dos dons espirituais estão em alta em todas
as denominações. Eu quero perguntar a você, não foi a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, escrita para nós, nos nossos dias, no nosso país? Parece que trata de todos os problemas da nossa época, no nosso país. Então, cada uma dessas áreas tinha sua contrapartida na cidade de Corinto. E Paulo tratará de cada uma dessas áreas em sua carta. E quando doutrinas são apresentadas, elas o são em uma forma muito prática. Este é o ensino da Bíblia, então você deve viver assim. Bem, isso é o que o cristianismo é em toda parte. Se o seu cristianismo só funciona domingo de manhã ou domingo à noite, então, deixa eu dizer, ele não funciona. Não é real. Cristianismo real e verdadeiro continua diariamente ao longo da semana. Cristianismo real tem que ver com todos os aspectos da sua vida, seu lar, seu trabalho, sua escola, seus relacionamentos e tudo mais. O cristianismo real diz que Deus ama você do jeito que você é. Deus recebe na igreja, recebe prostitutas, recebe ladrões, recebe criminosos, recebe traficantes, recebe drogados, recebe homossexuais, recebe todo tipo de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não deixa essas pessoas do jeito que Ele as recebe. Deus as transforma, vai mudando o coração dessas pessoas, vai fazendo isso em um processo que chamamos de santificação. Então Deus recebe a todos, mas Deus transforma a todos a partir do tempo que os recebe. Então nós precisamos levar isso em conta. Se você nasceu na família de Deus e se tornou um filho de Deus, então a sua vida está sendo transformada. Ele é o Deus que muda vidas e Ele pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, tornar você melhor como marido, melhor como esposa, melhor como empregado, melhor como patrão, melhor como amigo, melhor como cidadão, melhor como pessoa, melhor como servo no reino de Deus. Um homem melhor, uma mulher melhor, filhos melhores, amigos melhores. É isso que Deus tem para nós na carta aos Coríntios. Que Deus nos abençoe e que os ensinamentos desta carta sejam colocados em prática na nossa vida. Amém. Em virtude do que acabamos de estudar, vamos orar em resposta a isso que ouvimos. Vamos responder a Deus nossa atitude em virtude do que acabamos de estudar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Ajuda-nos a lê-la, ajuda-nos a compreendê-la e, compreendendo-a, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos orar na direção correta, pelos motivos corretos e com confiança. Queremos ser filhos melhores, queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos. Queremos ser um verdadeiro templo onde os homens venham buscar a Deus. Queremos desempenhar nosso ministério, desenvolver nossos dons para que sejamos úteis no Teu reino. Queremos caminhar de forma diferente, ver a luz, ser compassivos, agir como Cristo, viver sem presunção, exibir uma natureza renovada e queremos usar aquilo que foi criado para nós. Queremos não apenas saber o que é certo, queremos também fazer o que é certo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar mais um dos cânticos da mocidade.
Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de crer. Quão grande é o meu Deus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.